a gente entender um pouquinho, então, como o fogo se forma, né, tanto para a gente atuar na prevenção como no combate, existe a teoria do fogo. E aí existem algumas perguntas que a gente precisa responder para entender exatamente como ele funciona. Então, o que é o fogo? Quais são os seus componentes? Como ele se forma? Por que ele cresce tanto e provoca tragédias? E o que é preciso fazer para controlá-los? Então, são algumas perguntas que a gente precisa dessas respostas para entender exatamente como o fogo funciona e de que forma a gente consegue tanto preveni-lo como fazer o seu combate. São perguntas que todos os brigadistas precisam saber respondê-las. Então, como o fogo se forma? Quais são os seus elementos, os seus meios de propagação? O que exatamente eu preciso ter para que esse fogo se forme? Por que ele se propaga rapidamente e causa aí grandes tragédias? Quais são os meios que eu tenho disponível para fazer essa prevenção e esse combate? É através desses questionamentos que a gente vai conseguir entender exatamente qual é o caminho que o fogo vai seguir, o que eu preciso fazer para evitá-lo e para controlá-lo, caso ele se torne aí um princípio de incêndio, um incêndio ou um sinistro. É a partir daqui que a gente vai começar a entender propriamente como ele funciona e o que exatamente a gente precisa fazer. Então, para que a gente aplique essas medidas de prevenção contra incêndios, precisamos colocar estas respostas, conhecer essas respostas. A gente precisa saber exatamente como o fogo funciona, como ele se forma, como ele se propaga, para que a gente saiba exatamente o que fazer no momento de um incêndio. É através dessas respostas que a gente vai conseguir prevenir e combater esse fogo. Todo brigadista precisa saber disso. E aí a gente vai ter alguns elementos que a gente vai entender que fazem parte do fogo para a gente conseguir ter essa percepção de risco do fogo. Por exemplo, um pedaço de papel ou madeira que se queima transforma-se em uma substância diferente. Então o fogo é um tipo de queima, de combustão, de oxidação. É um fenômeno químico, uma reação que provoca alterações profundas na substância que se queima. Então, o fogo ele é uma reação química que transforma aquilo que ele está queimando, seja um material sólido, líquido ou gasoso. É um processo aí de queima, de combustão, de oxidação. A gente vai ver que ele precisa de 3 elementos para que haja o fogo. E esse fogo vai transformar aquilo que ele queimou. No caso, por exemplo, dos materiais sólidos, da madeira, do papel, do papelão, de um tecido, de vegetação, ele vai queimar e vai transformar aquilo numa brasa, numa cinza. Vai deixar restos ali. Nos líquidos inflamáveis, por exemplo, ele vai queimar todo aquele líquido inflamável e não vai deixar nenhum tipo de resíduo. Então o fogo acaba ocasionando ali uma transformação daquilo que ele queima. Ele acaba mudando muitas das vezes a propriedade daquilo que ele queima, às vezes aquilo vai desaparecer, vai deixar de existir. Então é uma reação química que ocorre. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é essa reação química, o que eu preciso ter de elemento para que ocorra essa reação química e a gente tenha o fogo. Na oxidação significa uma transformação da qual participa o oxigênio. E ela pode ser lenta, como no caso da ferrugem, que é uma queima sem chamas. Pode ser rápida, como na combustão de um papel, onde há chamas. E instantânea, como na explosão de uma dinamite. Então o fogo ele é um processo de oxidação, ele precisa do oxigênio para acontecer. É um dos elementos
necessários para que o fogo exista, para que ele aconteça. Sem o oxigênio não tem fogo. E aí ele pode ocorrer de 3 formas, né? De uma forma mais lenta, rápida e instantânea. Um exemplo claro da participação do oxigênio no fogo é quando a gente está ali no nosso momento de lazer, a gente vai estar acendendo uma churrasqueira, e aí para acelerar esse processo, a gente acaba abanando ali o carvão onde o fogo está iniciando, ou coloca um ventilador ali perto. A gente está fazendo o quê? Jogando mais oxigênio para aquele fogo. Automaticamente ele vai ficar mais forte. Então, o oxigênio é um dos elementos que são necessários para que haja o fogo. Então, faz parte desse processo, né? A oxidação, que pode ser lenta, rápida ou instantânea. Vai depender ali do tipo de elemento que eu tenho ali, da quantidade também de oxigênio presente naquele ambiente. Tudo isso vai influenciar para que a gente tenha um fogo maior ou menor. Então é algo que a gente precisa sempre observar, que a gente precisa estar sempre atento. E aí a gente vai falar um pouquinho mais desse oxigênio já já. A gente vai falar um pouquinho mais de todos os elementos que são necessários para que haja o fogo. Então, quais são esses elementos? O que a gente precisa para que haja o fogo? Para que tenha então o surgimento de uma chama, necessitaremos que 3 elementos estejam presentes e que suas proporções sejam ideais, que são eles: um material combustível, um comburente, que é o nosso oxigênio, e uma fonte de calor. Então, a gente precisa de 3 elementos para que haja o fogo. Material combustível é aquilo que vai queimar, pode ser sólido, líquido ou gasoso. É esse material combustível que vai estar identificando para a gente também qual é a nossa classe de fogo. Aí é uma informação muito importante. Quando a gente tiver que fazer aquela comunicação do incêndio, é a partir do que está queimando, é a partir do material combustível que a gente vai identificar qual é a classe do fogo e automaticamente qual é o recurso que eu vou poder utilizar para fazer o combate. O comburente é o nosso oxigênio, é ele que alimenta a chama, que mantém a chama viva. A gente precisa do oxigênio, sem o oxigênio não tem fogo, e aí a gente vai ver que essa é um dos meios de extinção do fogo, através da interrupção do oxigênio, da eliminação do oxigênio. E, obviamente, a gente precisa de uma fonte de calor, de uma fonte de ignição, algo que vá atingir a temperatura necessária para que tenha a reação em cadeia e o fogo aconteça. E aí pode ser provocado por diversas formas. Pode ser um curto-circuito, pode ser um superaquecimento de uma máquina, de equipamento, de uma superfície, pode ser uma descarga atmosférica, um raio, pode ser uma fagulha, uma centelha de um processo de manutenção, pode ser uma bituca de cigarro, pode ser uma chama mesmo, um maçarico, enfim. De diversas formas a gente pode adquirir, a gente pode ter essa fonte de calor. Então eu preciso obrigatoriamente desses 3 elementos para que haja o fogo. E aí a gente vai chamar isso de triângulo do fogo. Então, para uma melhor compreensão de todos os elementos, ilustraremos por meio de um triângulo, onde cada lado representará um dos elementos, e o chamaremos de triângulo do fogo. Então, para ficar mais fácil para o nosso entendimento, foi muito utilizado e ainda é o triângulo do fogo. Então, são representados nesse triângulo os 3 elementos necessários para que haja o fogo. Qualquer um desses elementos que a gente retirar, ele acaba deixando de existir. Então, obrigatoriamente, a gente vai precisar do material combustível, do oxigênio e de uma fonte de calor para que o fogo exista. A partir daí, então, a gente vai ter o nosso
triângulo do fogo. Fica uma dica aqui para vocês. Vocês vão notar que a gente vai falar muito de 3 elementos, de 3 características sempre. Então a gente está vendo aqui os 3 elementos necessários para que haja o fogo. A gente vai ver os 3 meios de propagação do fogo. A gente vai ver as 3 principais classes de fogo. A gente vai ver os 3 principais tipos de extintores. É só para ficar um pouquinho mais fácil de vocês gravarem, de vocês entenderem. Então, o primeiro 3 que a gente vai ter aqui são os 3 elementos necessários para que haja o fogo. O material combustível, aquilo que vai queimar, o oxigênio, aquilo que alimenta o fogo, que mantém a chama acesa, e a fonte de calor, a fonte de ignição, que é o que dá o início à reação em cadeia. Então a gente chama isso de triângulo do fogo. E aí a gente teve uma evolução nesses estudos e a gente fala hoje em tetraedro do fogo ou quadrado do fogo. Porque para que exista o fogo, a gente vai precisar dos 3 elementos do triângulo do fogo: material combustível, comburente e fonte de calor. Porém, eles precisam reagir, precisa existir ali uma reação em cadeia entre esses elementos para que haja o fogo. Então precisa que cada elemento esteja na quantidade necessária, suficiente, na temperatura adequada para que exista a reação em cadeia e aí a gente tenha então o fogo. Essa é chamada então de ou quadrado ou tetraedro do fogo. A gente precisa ter essa reação em cadeia para que o fogo exista. Então, temos que ter os 3 elementos do fogo e aí eles precisam reagir entre si para que o fogo exista. Como a gente quebra isso, como a gente deixa de ter o fogo, a gente consegue fazer a eliminação dele a partir do momento que a gente faz essa quebra da reação em cadeia. Então, qualquer um dos 3 elementos que eu retirar dessa reação em cadeia, a gente não tem mais fogo. Se eu retirar o oxigênio, não tenho mais fogo. Se eu retirar a fonte de calor, não tenho mais fogo. E se eu retirar o material combustível, também não tenho mais fogo. Obrigatoriamente, eu preciso ter esses 3 elementos e eles precisam estar com os meios adequados para que tenha a reação. Então, a fonte de calor vai ter que ter a temperatura, eu tenho que ter uma quantidade mínima de oxigênio, que a gente já vai saber, já vai falar sobre isso, e eu tenho que ter o material combustível ali para que eles tenham essa reação química, essa reação em cadeia, e aí o fogo aconteça. Então, 3 elementos mais a reação em cadeia, é assim que o fogo vai se formar. Sabendo disso, sabendo que são esses 3 elementos necessários para que haja o fogo e aí mais a reação em cadeia, automaticamente a gente vai conseguir entender, vai ficar claro para a gente que existem meios de se fazer esse combate e também a prevenção. Falando da prevenção aqui, o meio mais fácil da gente evitar esse fogo, esse incêndio, esse sinistro, é a gente atuar fortemente na prevenção às fontes de ignição, às fontes de calor. Por quê? Vou mostrar isso para vocês agora. Se a gente for pensar aqui nos nossos 3 elementos necessários para que haja o fogo, que é então material combustível, oxigênio e fonte de calor, nos 2 primeiros que eu citei aqui, no oxigênio e o material combustível, a gente vai ter sempre eles presentes nos nossos ambientes. Então, o oxigênio sempre vai existir. Se a gente não tiver oxigênio no ambiente, o ser humano não consegue sobreviver ali. A gente precisa do oxigênio para viver, para respirar. Então, sem oxigênio, a gente vai ter uma asfixia e vai morrer. Então, o oxigênio está presente em todos os ambientes. A gente tem em torno de 21% de oxigênio no nosso ar atmosférico.
E para que haja fogo, a gente precisa a partir de 14, 15%. Então, a gente já tem mais do que o suficiente. E a gente não consegue eliminar do ambiente. Outro item é o material combustível, outro elemento, né? É o material combustível. A gente sempre vai ter algo para queimar em qualquer lugar. Então a gente tem, por exemplo, eu estou numa sala aqui que eu tenho muito material combustível. Eu tenho mesa, eu tenho cadeira, eu tenho cortina, eu tenho equipamento elétrico, eu tenho a minha roupa. Tudo isso é material combustível, que dificilmente a gente vai conseguir eliminar tudo de um lugar. Então, também a gente vai ter essa presença do material combustível. E aí vai entrar o nosso principal foco aqui, que é a fonte de calor, a fonte de ignição. Se a gente conseguir atuar fortemente na prevenção dessas fontes de ignição, dessas fontes de calor, automaticamente a gente vai estar evitando o fogo. Porque os outros dois elementos eu sempre vou ter presente. Eu sempre vou ter o oxigênio, eu sempre vou ter material combustível, sempre vou ter algo para queimar. Já a fonte de ignição, a fonte de calor, tirando as causas naturais, tirando aí uma descarga atmosférica, um raio, para todas as outras, a gente consegue fazer o controle, a gente consegue fazer a prevenção. Então é cuidar para que o fumante jogue a bituca sempre no cinzeiro e só fume nos locais permitidos. Cuidar para que todo tipo de manutenção que gere uma fonte de calor, uma faísca, uma fagulha, uma centelha, seja feito com todos os cuidados, seja feito distante de materiais combustíveis, de materiais inflamáveis. Cuidar para que os equipamentos energizados não sofram um superaquecimento, para que não tenham curto-circuito. Cuidar dos materiais armazenados, então pallets, papelão, materiais inflamáveis, que sejam armazenados de maneira adequada, não deixar que tenha um acúmulo de materiais combustíveis, de lixo propriamente armazenados. Então, são meios da gente evitar que essas fontes de ignição aconteçam e automaticamente a gente vai estar evitando o fogo. Então, na prevenção, o nosso foco maior deve ser nessas fontes de ignição. No combate, aí a gente vai ter outros meios. A gente vai ter resfriamento, a gente vai ter abafamento, isolamento, que a gente consegue atacar cada um desses elementos. Então, lá no abafamento, a gente consegue estar retirando o oxigênio, expulsando o oxigênio dali, e aí não tem mais fogo. No resfriamento, a gente está retirando essa fonte de calor também, a gente está jogando uma água ali. E no isolamento, a gente retira o material combustível, a gente corta o acesso desse material combustível ao fogo. Então, no combate, a gente consegue utilizar, atacar todos os elementos. Na prevenção, o nosso foco precisa ser nas fontes de calor, porque no oxigênio e no material combustível vai ficar mais difícil da gente fazer essa prevenção. A gente consegue minimizar, mas eliminar totalmente a gente não vai conseguir. Nas fontes de calor, a gente já consegue fazer esse controle maior, essa prevenção maior. Então, aí é que deve estar o nosso foco na prevenção. Buscar dentro da nossa empresa quais são possíveis fontes de ignição, possíveis fontes de calor que podem dar início ao fogo. Então, lá naquela inspeção que a gente precisa fazer, já está verificando se existem aí possíveis fontes de ignição que a gente precisa cuidar, que a gente precisa tratar para que elas não aconteçam lá no nosso local de trabalho. Então vamos ver passo a passo aqui um pouquinho de cada elemento. O combustível, então, é todo material ou toda substância que possui a propriedade de queimar. Serve de campo de propagação do fogo. Ele pode ser sólido, líquido ou gasoso. Então, o material combustível é aquilo que vai queimar. É normalmente por onde o fogo vai se propagar. Ele pode ser sólido, líquido
ou gasoso. É isso que vai estar determinando lá no nosso incêndio qual é a classe de fogo. Então, é a informação mais importante que a gente dá no início da ocorrência, quando a gente vai fazer a comunicação. Eu me deparei com um fogo, eu preciso saber o que está queimando. Automaticamente, eu vou saber qual é a classe do fogo. Então, mais uma vez, não adianta nada, no momento da comunicação, a gente se deparou com um fogo, ficar desesperado ali. Ah, fogo, fogo, fogo. A gente precisa entender o que está queimando. Qual é a classe do fogo? Então está queimando o que ali? Ah, pegou fogo numa pilha de pallet, pegou fogo num papelão, pegou fogo num painel elétrico, pegou fogo num líquido inflamável, num produto químico, num barril de diesel, enfim, para que a gente consiga repassar essa informação e a brigada tome a ação necessária. É a partir daí que a gente vai definir qual é a classe do nosso incêndio, qual é a classe do nosso fogo e escolher o método de combate adequado. Por isso que é muito importante que a gente saiba o que está queimando, porque senão eu vou sair correndo lá, fogo, fogo, fogo. Eu vou lá, vou pegar água, vou pegar o extintor de água, vou ligar um hidrante. Eu chego lá, está pegando fogo num tanque de combustível, líquidos inflamáveis, classe B. Eu não posso utilizar a água pura e simplesmente. Então, eu perdi tempo e nisso o meu fogo está ali se propagando. O fogo se propaga através desse material combustível. Então, eu preciso realmente informar o que está acontecendo. Está pegando fogo aqui no tanque de combustível. Ok, a brigada já sabe que não pode ser somente água, que precisa ter o líquido gerador de espuma para fazer esse combate. Está pegando fogo aqui num painel energizado. Então a brigada vai saber que precisa utilizar o extintor de pó químico, o extintor de CO2, ou que vai ter que fazer o corte da energia. Se eu não tenho extintor de pó químico, se eu não tenho extintor de CO2, ABC, então eu vou estar utilizando o recurso, a ferramenta de desligar a energia. Desliguei a energia, não tenho mais corrente elétrica ali naquele equipamento, ele se torna um fogo classe A. Aí eu posso utilizar. Então é uma informação muito importante que a gente precisa repassar nesse momento que a gente vai fazer essa comunicação. É através do material combustível que a gente determina a classe do fogo, a classe do incêndio e qual recurso eu vou utilizar para fazer esse combate. E aí a gente tem vários tipos de materiais combustíveis. Então, quando a gente falar de material combustível, estamos falando daquilo que vai queimar, seja sólido, líquido ou gasoso. Então, pode ser madeira, papel, papelão, tecido, tinta, solvente, qualquer tipo de combustível, produtos químicos, equipamentos elétricos energizados. Então, a vegetação, tudo isso é material combustível. É tudo que vai queimar, que vai servir de meio de propagação para o fogo. Normalmente, a gente sempre vai ter isso presente nos nossos ambientes, seja eles quais forem, ambientes administrativos, ambientes produtivos, áreas de operação, industrial e rural, nas nossas casas, nos nossos momentos de lazer, material combustível sempre vai estar presente, seja de qualquer forma aí, de forma sólida, líquida ou gasosa. Então, é algo que a gente precisa se atentar. A gente precisa do material combustível para ter o fogo e aí temos que identificar o que está queimando para que a gente faça o combate com o meio, com o recurso adequado. O nosso próximo item, então, é o nosso famoso comburente ou o nosso oxigênio. É o elemento que se combina com o material combustível, dando início e sustentando uma combustão, a chama, ou seja, é o alimento da chama. Então, a gente tem no nosso ar atmosférico aqui, em ambiente com características normais,
tirando aí, por exemplo, um espaço confinado, que a gente pode ter essa deficiência ou enriquecimento de oxigênio. Então, em espaços comuns aí, a gente tem normalmente em torno de 21% de oxigênio no nosso ar, 78% de nitrogênio e um restante ali de outros gases. Então a gente já tem no nosso ar atmosférico mais do que o necessário para que haja o fogo. E a gente precisa em torno aí de 14 a 15% de oxigênio para que se inicie uma reação em cadeia. Então, em condições normais, a gente tem 21%, mais do que o necessário. Então é algo que a gente não vai conseguir eliminar dos ambientes. Se a gente retirar o oxigênio de um ambiente, a gente não vai conseguir respirar. É um exemplo clássico aí da vela, né? A gente acende uma vela e coloca um copo em cima dela. Enquanto ela tem o oxigênio dentro do copo ali, aquela chama está alimentada, ela vai ficar viva ali. A partir do momento que ela queimou, que ela consumiu todo o oxigênio que tinha dentro daquele copo, ela vai automaticamente se apagar. Então eu preciso do oxigênio para ter essa reação em cadeia. Mas por outro lado, a gente não consegue eliminá-lo totalmente. Ah, Tiago, mas você falou que tem um método de abafamento. Ok, a gente consegue num fogo menor, por exemplo, aí, tá? Jogando um cobertor em cima e abafando, tampando uma panela que a gente esqueceu no fogo lá e o óleo liberou aquela labareda, aquela chama, a gente vai tampar ali e vai abafar. Eu consigo jogar uma pá de terra naquele fogo e fazer esse abafamento, então eu estou retirando o oxigênio momentaneamente daquele fogo que se iniciou. No combate eu consigo fazer isso, na prevenção não. Como que eu vou retirar o oxigênio de um ambiente? Não tem como, né? A gente precisa dele para respirar. Quando o fogo já existe, então já tem a reação em cadeia ali, eu tenho o oxigênio naquele fogo, naquela reação, então a gente consegue utilizar aí também com extintor, o pó químico, o CO2 ele age por abafamento também, a espuma. Então, a gente vai conseguir retirar o oxigênio daquela reação em cadeia. A gente expulsa ele dali. Mas na prevenção a gente não vai conseguir, porque a gente precisa do oxigênio. Assim como o material combustível. O material combustível, ok, a gente até consegue afastar, mas alguma coisa a gente vai ter ali que pode queimar. Então, o nosso foco tem que ser nas nossas fontes de ignição. O oxigênio, então, 21%, a gente precisa em torno de 14%, 15% para que haja o fogo. Então, ele é um elemento que a gente também, na prevenção, não consegue retirar. E aí a gente vai ter o nosso último elemento, não menos importante, que é o calor, a fonte de ignição. Então, é uma forma de energia física, química, ligada diretamente ao aumento de temperatura, que possibilita a reação entre o combustível e o comburente. Então, para que o material combustível tenha reação com o oxigênio, a gente precisa de uma fonte de calor, que essa fonte de calor atinja uma determinada temperatura, que aí a gente vai chamar de ponto de combustão ou ponto de ignição, para que haja o fogo. Então, é um elemento essencial para que o fogo exista. E aí, como a gente tem de exemplo, né, pode ser um curto-circuito, pode ser uma bituca de cigarro, pode ser uma faísca, uma centelha ali de uma manutenção. Existem diversas formas, de diversas fontes de ignição, fontes de calor, que podem dar início ao processo do fogo, a reação em cadeia para que o fogo exista. Então, o nosso grande foco na prevenção deve ser as fontes de ignição, as fontes de calor. No combate propriamente o fogo, a gente também consegue atacar essa fonte de ignição, essa fonte de calor, através do método de resfriamento. Porém, na prevenção é onde a gente vai conseguir estar evitando que esse fogo aconteça. É aqui que a gente precisa atuar fortemente, que a brigada, que todo brigadista precisa
trabalhar, fazer as suas inspeções para estar buscando aí possíveis fontes de ignição no dia a dia e fazendo o seu controle, a sua adequação, para que ela não se junte com o oxigênio, com o material combustível, e aí a gente tenha a reação em cadeia, a gente tem o fogo, onde automaticamente a gente vai tendo perdas. Então, o nosso foco na prevenção, o foco da brigada, do brigadista na prevenção, deve ser sempre as fontes de ignição. Obviamente, a gente vai se atentar para os outros elementos, né? Então, oxigênio, para o material combustível também, porém, o nosso foco maior deve ser as fontes de ignição, porque é elas que a gente consegue fazer uma prevenção maior. É nas fontes de ignição, nas fontes de calor, que a gente vai conseguir evitar que o fogo aconteça. Então, a gente precisa atuar mais fortemente nisso. De que forma? É a inspeção. É estar no campo, no dia a dia, verificando os locais, as máquinas, os equipamentos, as operações, os processos de manutenção, que são aí grandes geradores de fonte de ignição. Enfim, observando tudo aquilo que pode gerar uma fonte de calor ali. Um superaquecimento, um curto-circuito, uma bituca de cigarro, uma faísca. Está verificando na minha empresa se existe o SPDA, o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica, se tem para-raio, porque também pode ser o início de um incêndio através de uma descarga atmosférica, se tem área para fumantes, se tem um local apropriado para fazer esse descarte, se os trabalhadores fazem esse descarte da bituca de cigarro de maneira adequada, verificar se existe produto químico armazenado na minha empresa, de que forma isso está sendo armazenado, enfim, uma série de procedimentos, uma série de elementos que o brigadista precisa estar observando no dia a dia para fazer esse controle forte sobre essas fontes de ignição. E aí precisa estar levando sempre isso para o empregador, para a segurança do trabalho, para que sejam tomadas as medidas necessárias e a gente consiga evitar que esse fogo se inicie. Então, dos 3 elementos, na prevenção, a fonte de calor, a fonte de ignição é o que a gente deve dar mais atenção. O fogo só vai acontecer se a gente tiver esses 3 elementos e existir entre eles uma reação em cadeia. Então, eu preciso do material combustível, do comburente, que é o oxigênio, e esses 2 elementos a gente encontra facilmente em qualquer ambiente. E aí, para que haja a reação em cadeia, a gente precisa de uma fonte de calor que vai fazer com que o comburente e o material combustível reajam e aí existe o fogo. Então vamos lembrar sempre de trabalhar fortemente ali em cima das fontes de ignição para que a gente consiga fazer essa prevenção do nosso fogo, para que ele não aconteça. Então aqui a gente viu os 3 elementos necessários para que haja fogo, junto com a reação em cadeia, formando aí então os 3 elementos, o triângulo do fogo, mas quando a gente junta o 4º elemento, que é a reação em cadeia, a gente tem o tetraedro ou o quadrado do fogo. É dessa maneira que o fogo vai existir, através desses 3 elementos. Qualquer um desses elementos que eu retirar, o fogo não existe mais, e aí vão ser os métodos de combate que a gente vai ver já, daqui a pouquinho aqui, a gente vai chegar nesse ponto nos métodos de combate a esse incêndio. Antes, a gente vai falar um pouquinho dos meios de propagação do fogo.